E aí, aqui é o Node, imagine só. No ano de 2036, uma guerra civil se iniciou na Ucrânia, onde um movimento de resistência entrou em conflito com insurgentes russos. Para conter a ameaça, o exército americano enviou forças de pacificação, junto com soldados robóticos mandados pela ONU, conhecidos como GUMPs. Em mais uma noite de batalha, um grupo de 40 fuzileiros americanos se vê cercado por atiradores russos, armados com um lançador de mísseis. Enquanto a batalha se intensifica, o tenente Thomas Harp acompanha tudo da central de comando, através das câmeras de uma nave drone. Com a vida dos soldados em risco, Harp pede autorização para lançar um míssil e destruir o lançador, antes que seja tarde demais. O pedido é negado, mas ainda assim o tenente desobedece a uma ordem direta e dispara o míssil, destruindo o lançador e salvando os 38 soldados, incluindo o sargento Miller. Porém, 2 dos soldados foram eliminados com a explosão, e após o confronto, o tenente é chamado para prestar satisfações aos seus superiores. Harp tenta se explicar, mas como punição, ele é retirado do combate remoto e transferido a um batalhão de campo na Ucrânia, liderado pelo coronel Eckhart. Dias depois, o tenente chega na nova base, que é monitorada por GUMPs e soldados comuns. Após passar pela identificação, Harp é apresentado ao coronel Eckhart, que diz já estar ciente sobre o incidente com o míssil. Ele avisa ao tenente que não irá admitir desobediências em sua base e o manda procurar o capitão Léo para receber sua nova missão. O tenente então segue até uma área isolada da base e, ao entrar, se depara com uma sala repleta de arquivos em papel e máquinas antigas. Por fim, o tenente encontra o capitão Léo e, sem grandes apresentações, ele o convoca para sua primeira missão em campo. Os dois deverão levar medicações a um grupo de sobreviventes na zona de conflito, além de obter informações sobre um criminoso russo chamado Viktor Koval. Segundo seu informante, Koval é um fornecedor de armas nucleares que está buscando acesso aos silos de mísseis criados durante a Guerra Fria. Embora muitos acreditassem que esses silos estavam desativados, Viktor pretende recuperá-los e assim ter uma fonte de poder nuclear inimaginável. Se ele atingir seu objetivo, as nações do mundo se tornarão alvos fáceis para o criminoso, que tem interesses maiores do que a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao descobrir onde está se metendo, Harp avisa que não tem experiência com combate em campo, mas o capitão lhe diz que isso não será necessário. Os dois então vão até o vestiário recolher o equipamento quando, de repente, Léo tira a camisa e revela sua verdadeira identidade. O capitão é, na verdade, um androide de alta tecnologia, criado como um super soldado do exército americano. Harp não acredita que isso seja possível, mas Léo garante que é real, e sua verdadeira condição só é conhecida por ele e o coronel Eckhart. Por essa razão, o capitão exige a confiança e discrição do tenente, pois do contrário, toda essa operação estará em risco. O tenente aceita as condições e, com o equipamento recolhido, os dois partem em direção ao Jeep. Enquanto caminham pela base, Léo revela que escolheu Harp pessoalmente para esta missão, pois precisa de alguém que esteja disposto a lhe dar suporte e não apenas obedecer a ordens. O capitão também avisa que, mesmo sendo um androide, ainda está acima na linha de hierarquia. Logo, se Harp quiser sobreviver na zona de combate, deverá seguir todos os seus comandos. Com tudo esclarecido, Léo vai preparar o veículo, quando de repente 3 soldados puxam Harp e começam a atacá-lo. Em seguida, um sargento aparece e manda seus homens pararem, revelando ser Miller, o mesmo que liderou o grupo de 40 soldados durante o ataque russo. Ele culpa Harp pela perda dos 2 soldados no conflito, dizendo que eles tinham apenas 19 anos e poderia tê-los protegido sem a intervenção do tenente. Porém, Léo aparece para interromper a briga e manda todos saírem da base e seguirem com a missão. Minutos depois, o comboio chega em uma área povoada, onde encontram sobreviventes do conflito, vivendo em meio ao tiroteio entre ucranianos e russos. O grupo segue em frente até que Léo recebe um chamado, dizendo que há corpos de soldados americanos no local. Temendo que atiradores russos estejam cercando a área, Léo manda Harp deixar sua arma de prontidão, e o grupo continua a avançar. Enfim, eles encontram um caminhão servindo de bloqueio no caminho, junto a um grupo de resistência ucraniana, fornecendo suprimentos para os sobreviventes. Ao verem os soldados americanos se aproximando, o grupo aponta suas armas e os mandam se afastar. No entanto, um dos combatentes joga um cano de ferro contra um dos GUMPs, que, por considerá-lo hostil, dispara contra a perna do sujeito. Por causa disso, um conflito entre a resistência e os soldados americanos está
está para começar, mas Léo decide intervir antes que aconteçam mais baixas. O capitão coloca sua arma no chão e vai até os combatentes, prometendo que não irá atacá-los. Ao se aproximar, ele pede ao líder que permita sua passagem, pois estão levando medicações para os moradores feridos. A negociação segue até que o líder do grupo aceita os termos, e Léo manda os soldados o ajudarem a remover o bloqueio. Porém, quando estavam prestes a ir embora, mercenários aliados a Viktor Koval surgem nos edifícios e começam a atirar contra todos no chão. Uma troca de tiros se inicia e, por não ter experiência em campo, Harp não consegue fazer nada além de tomar cobertura atrás do veículo. Enquanto isso, Léo e os outros soldados atiram contra os criminosos, com o Gump resistindo aos disparos e lançando mísseis em direção aos prédios. Porém, um dos homens de Koval pega uma bazuca e dispara contra o robô, o deixando em pedaços. O tiroteio se intensifica e Harp continua a tomar cobertura no carro, até que Léo o chama para saírem dali o quanto antes. O capitão pede ao sargento Miller para lhe dar cobertura e os dois seguem em direção a um prédio, conseguindo escapar do fogo cruzado. Após isso, Harp e Léo seguem por uma floresta quando o androide começa a falar sobre a sua condição. Graças à tecnologia avançada dos Estados Unidos, o capitão é capaz de sentir dor e até mesmo simular emoções humanas. Por essa razão, ele prefere trabalhar no campo do que no escritório, pois acredita que pode fazer uma mudança maior e acabar com o conflito. Porém, a guerra ainda está longe do fim, e Harp percebe isso quando se depara com corpos jogados no chão, vítimas de um pelotão russo. Os dois seguem a longa caminhada até que finalmente encontram o esconderijo da resistência, construída em uma velha estação de trem. Lá dentro, eles seguem em direção à ala hospitalar e fazem a entrega das medicações. Entretanto, sem que eles percebam, um sujeito misterioso invade a base dos refugiados e tira uma arma da sua mala. Se posicionando acima de um dos vagões, ele recebe o chamado de Viktor Koval, autorizando a eliminação dos combatentes americanos. O atirador então aperta o gatilho, mas uma das enfermeiras passa em frente ao capitão Léo e acaba recebendo o tiro. Os refugiados entram em desespero e tentam fugir, com o atirador eliminando mais deles na tentativa de dar fim nos dois soldados. O atirador persiste e consegue deixar Harp na sua mira, mas antes que puxe o gatilho, Léo é mais rápido e o acerta com um disparo de pistola. Logo em seguida, o capitão corre até o atirador, que possui uma tatuagem de Krasny, um dos soldados de Koval. Léo exige por respostas, mas quando o atirador se recusa a falar, ele o entrega para os sobreviventes ucranianos terminarem o serviço. Ao ver isso, o tenente Harp diz que o inimigo ainda poderia ser interrogado, e eles precisam seguir o protocolo e informar o ocorrido à base. Entretanto, Léo se recusa, pois sabe que isso só atrasará a missão, com burocracia desnecessária. Mesmo assim, Harp é contra a postura do androide e até mesmo ameaça voltar à base e contar tudo para seus superiores. Porém, Léo não se intimida e avisa que o tenente não conseguirá sobreviver sozinho dentro da zona de combate. Ele então entra em um caminhão e diz que irá atrás do seu informante, e sem outra escolha, Harp aceita ir junto. Ao longo da viagem, o tenente pergunta como um androide consegue ser tão parecido com os seres humanos. Embora não saiba os detalhes da sua criação, Léo responde que sua programação exige que ele obedeça ordens, mas também lhe dá certa autonomia para agir livremente em momentos de urgência. A conversa continua até que os dois chegam em outro refúgio, liderado por Sofia, a informante do capitão Léo. Ela os chama até o seu escritório e revela que Viktor Kovac está atrás dos códigos para ativar os silos, porém eles foram guardados em um cofre escondido na cidade. Ela não sabe onde o cofre está, mas informa sobre um vendedor ilegal de armas chamado Varek, que pode ter essa informação. Sofia concorda em levá-los até ele, mas Léo precisará de armas e ela lhe oferece um pouco de seu armamento em troca de dinheiro para o refúgio. Harp é contra a ideia de comprar armas ilegais, mas novamente ele é forçado a seguir as orientações de Léo. Assim que acertam o pagamento, Sofia os leva até o mercado da cidade e vão falar com um dos comerciantes para saber onde Varek está. Ele se recusa a falar, mas o capitão não acredita e o empurra com um chute, fazendo
enquanto o demente atravessar a parede. Do outro lado, eles encontram Varric e seus homens, que partem para atacar Léo, mas o androide os enfrenta ao mesmo tempo, contra-atacando com golpes rápidos. Após se livrar deles, Léo rende Varric em cima da mesa e exige saber onde Victor Koval está. Porém, outro capanga surge do outro lado da sala, puxa um facão e parte para cima do grupo, mas é detido por Sofia, que o derruba no chão usando o seu casaco. Logo em seguida, mais um capanga se levanta e parte para cima de Léo, com os dois saindo em direção ao mercado. O capitão logo se recupera e desfere socos no demente até desmaiá-lo, mas Varric aproveita a chance e tenta fugir. Para o azar dele, Léo é mais rápido e consegue capturá-lo, exigindo saber onde fica o cofre com os códigos. Varric então revela que os códigos estão escondidos no prédio da Nipro Investimentos, mas Kovac já deve estar no local. Harp e Léo se apressam em chegar no local, porém antes de ir, Sofia puxa uma pistola e atira contra Varric, por ter vendido a arma ao seu inimigo. Com o sujeito finalizado, os dois soldados pegam o veículo de Varric e partem a toda velocidade até o prédio. Dentro do carro, Harp sugere pedir reforços, porém Léo é contra a ideia, pois a base não pode saber o que estão fazendo. O tenente começa a suspeitar que o androide está escondendo alguma coisa e questiona qual o limite da sua programação, pois ele já foi contra o protocolo militar diversas vezes. Léo então revela que chamou Harp para a missão, não só por sua habilidade, mas porque precisava de alguém conhecido por desobedecer ordens. Dessa forma, o androide pode seguir a missão sem ser impedido, pois sendo uma máquina, ele não assume responsabilidade por seus atos. Isso significa que se descobrirem sobre seus desvios de conduta durante a missão, toda a culpa será jogada para o tenente. Ao saber disso, Harp cogita desistir de tudo, e Léo lhe dá essa chance, mas avisa que se não agirem agora, Victor terá acesso aos códigos e o mundo estará em risco. Em meio a esse dilema, Harp decide seguir em frente, e os dois se aproximam do prédio para recuperarem os códigos dos silos. Antes de entrarem, Léo pede a Harp que remova um aparelho rastreador do seu corpo, pois os russos podem identificar sua presença através dele. Usando uma faca, o tenente consegue remover o aparelho, e Léo fecha o ferimento com um curativo que reconstrói sua pele artificial em segundos. Armados, os dois invadem o prédio e o local aparenta estar vazio, até que um soldado russo aparece. Sem tempo a perder, Léo elimina o sujeito com uma faca e prossegue quando encontra reféns escondidos em uma bancada. O capitão manda Harp protegê-los, mas logo em seguida mais mercenários de Kovac aparecem e começam a atirar contra os dois soldados. Léo os enfrenta sozinho e quando consegue derrubar um dos atiradores, ele arremessa uma granada contra outro deles, no andar de cima. A troca de tiros continua e restando apenas um mercenário, o capitão já está sem munição e parte para uma luta mano a mano. Graças à sua resistência e reflexos, Léo leva a melhor e rende o mercenário, o finalizando com disparos da própria pistola. A luta parece ter chegado ao fim, mas pouco depois um Gump russo aparece, equipado com armas pesadas e lança-foguetes. Léo então pede a Harp que arremesse o lança-granadas e dispara contra o robô, mas isso não lhe causa dano algum. Vendo que o Gump eliminará a todos na sala, o capitão diz para Harp entrar em contato com a base e pedir reforços enquanto ele atrai o robô em outra direção. O tenente então liga para o coronel Eckhart, passando sua localização e solicitando reforços imediatos. Em seguida, ele leva parte dos reféns em segurança para fora do prédio, e minutos depois, dois comboios aparecem trazendo mais soldados Gumps. Harp então manda os reféns continuarem a fuga, porém mais mercenários russos aparecem e os capturam na frente do prédio. Enquanto Harp lida com esse impasse, Léo continua a fugir do robô, até que o encontra subindo uma escada. Em um movimento rápido, o capitão consegue arrancar um mecanismo da sua cabeça e desativa a máquina. Após isso, ele se depara com mais mercenários, e depois de lidar com eles facilmente, ele parte atrás do último, que está levando a maleta com os códigos. Do lado de fora, Harp tenta negociar com os mercenários, porém um dos Gumps se antecipa e atira contra o líder. Por causa desse erro, os atiradores russos eliminam parte dos reféns e uma intensa troca de tiros se inicia.
Harp faz o possível para salvar os sobreviventes e leva alguns deles para se esconderem dentro de uma lanchonete. Após isso, ele novamente liga para a base e avisa ao Coronel Eckhart que precisa de mais reforços. Porém, ele informa que o local inteiro será destruído e autorizou o envio de mísseis através de drones. Harp informa que Léo ainda está dentro do prédio e há civis por perto, mas o coronel diz que o importante é eliminar Viktor Koval e as vítimas são apenas um efeito colateral. Harp logo se vê diante da mesma situação, onde agiu em prol da missão, sem levar em conta as vidas humanas em risco. Para corrigir seu erro, ele decide salvar uma última refém, e quando estava prestes a fugir com ela, mais um mercenário russo aparece do outro lado do carro. Pela primeira vez, o tenente é forçado a entrar em confronto e em um movimento rápido, ele atira no inimigo e o elimina. Apesar da culpa, Harp não tem tempo a perder e leva a refém até a lanchonete, segundos antes do míssil ser lançado e destruir todo o prédio. Após a explosão, Harp se levanta desnorteado e encontra o local destruído junto com vários corpos no chão. Pouco depois, Léo aparece e o leva de volta para o carro, trazendo junto a maleta com os códigos dos silos. Assim que recobre os sentidos, Harp manda os dois voltarem à base, mas Léo diz ter outros planos para esses códigos. O tenente insiste, mas o capitão não obedece à ordem e revela que o tal rastreador retirado era na verdade um aparelho para controlar suas ações. Sem ele, Léo está completamente livre da sua programação e pode agir da forma que quiser. O tenente percebe que o androide se tornou perigoso demais e ameaça atirar nele, mas o capitão é mais rápido e o deixa inconsciente com uma coronhada. Algum tempo depois, Harp acorda jogado no chão, mas logo uma van aparece, trazendo um grupo de guerrilheiros ucranianos. Ele tenta fugir, mas é capturado e levado até a base da resistência, onde reencontra Sofia. Harp conta tudo a respeito de Léo, mas Sofia diz que o androide está agindo para acabar com a guerra. O seu objetivo é encontrar Viktor Koval, e assim que descobrir onde ficam os silos, ele entregará a força bélica para a resistência ucraniana derrotar seus inimigos. Porém, longe dali, é revelado que Léo não só sabia a localização de Koval, como também estava trabalhando para ele secretamente. Seu objetivo era recolher os códigos de acesso para o criminoso, pois ele é o único que sabe a localização dos silos e das ogivas nucleares. Assim que Léo chega na base, Viktor exige os códigos, mas Léo diz que não entregará, até saber onde estão os silos. O criminoso ameaça eliminá-lo ali mesmo, mas o androide puxa uma arma e começa a atirar contra seus homens, enquanto usa o corpo de Viktor como escudo. Após derrotar todos facilmente, ainda resta Koval, que tenta resistir, mas o androide arremessa um mastro em sua direção, atingindo o seu peito. De volta à base da resistência, Harp tenta descobrir o que Léo pretende, até que finalmente descobre a resposta. Como o androide havia lhe dito, é preciso ir além das ordens para acabar com o conflito. Agora que possui livre-arbítrio, Léo pretende usar as ogivas nucleares para atacar a nação mais interessada com a perpetuação das guerras, os Estados Unidos. Embora os soldados tenham sido enviados como pacificadores, a verdade é que a nação americana obtém lucro e influência através do embate entre nações. Dessa maneira, Léo pretende lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos e assim acabar com a guerra em todo o mundo. Harp não pretende deixar que isso aconteça e pede a ajuda de Sofia para impedi-lo. Porém, a líder da resistência recusa, dizendo que os Estados Unidos irão aprender da pior maneira, o que significa efeito colateral, tal como os ucranianos. Os guerrilheiros então perguntam à sua líder o que fazer com o tenente, mas em um ato de piedade, ela o deixa ir. Harp então segue o caminho de volta até a base e horas depois ele chega no local, onde é confrontado pelo Coronel Eckhart e o Sargento Miller sobre o que está acontecendo. O tenente revela que o Capitão Léo pretende reativar os silos e lançar um ataque massivo nos Estados Unidos. Por sua causa, o seu sistema de controle foi removido e o androide não obedece a ordens humanas, sendo um inimigo muito mais perigoso do que pensava. O exército americano tem pouco tempo para impedi-lo, pois a essa altura Léo já sabe onde ficam os silos e deve lançar o ataque em breve. O coronel informa que a localização deles ainda é desconhecida, mas Harp lembra que Léo saiu com o veículo de Varric.
Com o criminoso sendo um alvo dos militares, eles vinham vigiando seus passos e sabiam o modelo do seu veículo. O tenente então pede a ajuda de sua colega Bale no monitoramento de drones para localizar o carro. Minutos depois, ela consegue encontrar o veículo na estrada, mas ele já está atravessando as fronteiras do território russo. O exército americano não tem autorização para mandar reforços no país, então Harp decide ir até lá sozinho. Então, armado com munição inflamável, o tenente parte de carro até o território russo, enquanto a base lhe passa a localização de Léo. Finalmente, Harp encontra os silos em uma velha indústria nuclear e invade o local, onde encontra combatentes russos eliminados. De repente, outro soldado é arremessado de uma torre e Harp logo percebe que Léo está perto. O androide chega até a sala de controle e inicia a ativação das ogivas nucleares, acionando o mecanismo com os códigos da maleta. Enquanto termina o serviço, Léo sente que alguém se aproxima e, ao ver Harp chegando até o local, ele o rende contra a parede. O tenente tenta argumentar, dizendo que ele acabará com a vida de milhões de pessoas, mas o androide diz estar fazendo isso para salvar um número ainda maior. Ele continua a pressionar Harp, que tenta resistir, e começa a atirar no corpo do androide com a sua pistola. Mesmo ferido, Léo consegue deixar Harp inconsciente e segue para terminar a ativação das ogivas. Segundos depois, Harp acorda e assim que pega sua arma de volta, ele aponta na direção de Léo e dispara contra o androide. Os disparos de munição inflamável danificam o corpo de Léo, e Harp exige saber como desativar as ogivas. Porém, Léo avisa que é tarde demais e pretende destruir os seus criadores para impedir que armas iguais a ele continuem a ser criadas. Porém, Harp não pretende arriscar a vida de outras pessoas e diz que a humanidade ainda pode aprender a viver longe da guerra. Harp então entra em contato com Eckhart, avisando que encontrou Léo e as ogivas foram ativadas. Ao saber disso, o coronel ordena a Bale que dispare os mísseis dos drones para destruir o local inteiro, antes que seja tarde demais. Após esse comando, Harp foge do local, faltando apenas alguns segundos antes do míssil se chocar com a usina nuclear. Por fim, o míssil atinge o seu alvo, causando uma explosão que destrói a base inteira, impedindo que as ogivas nucleares sejam lançadas. A missão foi concluída e o mundo foi salvo de um ataque nuclear de altas proporções. Porém, não há sinal de Harp em nenhum lugar, e o coronel tenta contato com o tenente, mas sem respostas. Todos acreditam que o tenente sacrificou sua vida, mas segundos depois, Harp responde ao chamado, dizendo que conseguiu fugir a tempo. O coronel e toda a equipe o parabenizam por sua coragem e determinação em salvar seu país, e como retribuição, o tenente é autorizado a voltar para os Estados Unidos. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!